Bem-vindos ao canal Que Por Aí! Hoje, o 10º e último episódio da série Europa 2019. O vídeo tá cheinho de informações, alguns custos da viagem e dicas importantes, então não sai daí! Como eu mostrei então para vocês no último episódio, a viagem terminou em Madrid e nesse 10º dia, na verdade, nós fizemos o nosso retorno para casa. Mas o vídeo de hoje tá cheinho de informações importantes que eu acabei não citando aí nos outros episódios. Mas aí, antes de eu passar essas informações para vocês, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E se vocês quiserem conferir aí mais fotos dessa viagem que foi incrível, me sigam também lá no Instagram, no @queporaí, que lá tá cheinho de foto bacana. E aí lembrando que essa viagem nós fizemos então da Espanha, de carro até a Itália e voltamos para a Espanha. Então a gente conheceu aí várias cidades, lugares bem bacanas, e aí vocês podem conferir as fotos no Instagram e os outros episódios da série que estão todos reunidos na playlist Europa 2019, que eu vou deixar aqui para quem ainda não conferiu. Bom, começando as informações da viagem então, passagens. Nós compramos uma passagem voo direto São Paulo-Madrid, eu até contei isso para vocês lá nos primeiros episódios, pela Air China. E aí quando a gente falava que era Air China, muitas pessoas ficavam assim, como assim? Surpresas com a escolha da companhia. Mas a verdade é que a gente não escolhe companhia, a gente escolhe promoção. Até por isso em 2017 nós fomos para Buenos Aires com a companhia Turkish Airlines, que não é uma companhia comum aí nesse trajeto, mas era a promoção do momento e valeu muito a pena, viu? E com a China não foi diferente, a gente encontrou aí uma ótima promoção no site da Decolar e essa era a companhia aérea e no fim ela nos surpreendeu porque foi tudo certo, voo certo, companhia tudo certo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre ela para contar melhor para vocês, mas foi tudo certo. E aí nós compramos então essa promoção onde estava 1.999 cada um de nós, já com a taxa de embarque e a taxa do governo, então tava um valor ótimo, a gente tinha que aproveitar. Eu sei que muitas pessoas têm receio, algumas até já tiveram problemas com sites como Decolar, Melhores Destinos, mas assim, por hora nossas experiências foram todas positivas. O que eu costumo fazer e que eu queria deixar de dica para vocês é o seguinte: quando a gente faz a compra no site da Decolar e a gente recebe o e-mail de confirmação da compra com o voucher e o número, o de reserva, eu sempre vou até o site da companhia aérea e lá eu jogo então o número de reserva e confirmo que a reserva tá ok, confirmo inclusive a nossa marcação de assentos, se você pediu alguma necessidade aí especial, alguma coisa, você confirma no site da companhia aérea se tudo tá certinho lá. Se tiver tudo certinho lá, não tem muito como você ter problema. Eu acho que aí você fica mais tranquilo, pelo menos até hoje a gente não teve nenhum problema. Aluguel de carro. Como eu mostrei para vocês aí lá nos primeiros episódios, a gente fez a locação ainda aqui do Brasil pela empresa Europcar e marcamos de retirar o veículo então no próprio aeroporto de Madrid quando nós chegássemos. O que eu não contei para vocês e que vale a pena citar é que nós fizemos uma reserva inicial de um carro pequeno, um modelo aí tipo Peugeot 208, Polo, dentro dessa categoria. Só que quando a gente comentou na locadora que a gente ia pegar bastante estrada, que a gente ia ir até a Itália e voltar para a Espanha, eles nos sugeriram uma troca de categoria por conta aí do conforto, já que a gente ia ficar todo esse tempo na estrada. E aí a taxa para mudar, a categoria, o adicional na tarifa não era muito alto, a gente achou que valia a pena. E no fim foi um belo negócio. Nós pegamos um SUV, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o modelo Qashqai da Nissan. E aí ele é a diesel e super econômico. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o painel do carro com a média do que a gente fez de quilometragem. É um pouco diferente o cálculo do que a gente está acostumado no Brasil, mas para vocês terem uma ideia,
Esses 5,5 equivalem então a 18,18 km por litro, ou seja, super econômico. Essa foi a média estrada-cidade, né? Vocês viram aí que tem a melhor média foi esse 3,6, que equivale então a 27 km, mais ou menos 27 km por litro. Então foi super econômico e aí acabou que ficou elas por elas. Então valeu bastante a pena essa troca aí de categoria. Vale a pena calcular bem então na hora que você for fazer a sua viagem. Mas ainda então no assunto carro, vale citar que as estradas por lá eram ótimas, super bem sinalizadas, o pessoal respeita bastante, então assim, foi ótimo nossos momentos de estrada. O Waze e Maps funcionam também perfeitos por lá em todas as cidades, estradas, a gente não teve nenhuma dificuldade de se locomover e encontrar os lugares que a gente precisava ir. A única coisa negativa que eu citaria é o valor do pedágio. Eles são caros, a gente gastou bastante com pedágio, né? Com todo esse tempo que a gente pegou de estrada, a gente chegou a passar por alguns que eram mais de 30 euros, coisa de 38 euros um pedágio. Então acho que isso foi uma das coisas que pesou bastante aí no nosso orçamento. E outra coisa, o estacionamento. A Europa como um todo tem aí um problema de estacionamento, porque é bem difícil estacionar na rua e a maior parte dos locais são pagos, tipo a Zona Azul que a gente tem aqui no Brasil, e ainda assim também é difícil de achar vaga. Então a gente acabou usando muito esses estacionamentos subterrâneos, que tem bastante por lá, mas também pegamos alguns bem caros. Então eu acho assim que o que mais pesou em relação ao carro, a utilização do carro por lá, foi o pedágio e o estacionamento. De resto, tudo certo. Celular e internet. Bom, não tem mais como ficar sem internet no celular, né? E viajar usando o roaming internacional do plano que a gente tem aqui no Brasil, sem chance. Seria uma fortuna, ainda mais nós aqui que somos 4. Então a gente sempre, quando vai viajar, pesquisa qual é a melhor opção. E aí na Europa, a melhor opção era a gente comprar um chip já na Espanha. Então nós chegamos em Madrid, do aeroporto mesmo a gente já foi direto para uma loja da Movistar e adquiriu um chip pré-pago com 14 GB, eu estou mostrando aqui o plano para vocês, com 14 GB mais o roaming da União Europeia. Isso era importante porque a gente ia sair da Espanha, né? Então a gente precisava que a internet estivesse disponível em todos os países que a gente ia visitar. E aí foi perfeito, o sinal da Movistar ótimo em todos os lugares, mesmo aí na estrada, quando a gente pegou neve, tava no meio do nada, aí o chip funcionando, o sinal sempre disponível. O que a gente costuma fazer é colocar esse chip num celular e rotear para os demais. Isso é importante, que você precisa ver se o chip que você está adquirindo permite essa função de roteador. Alguns chips não permitem, então é importante você se certificar se você vai dividir a internet com outras pessoas. Foram os 14 GB que eu estou mostrando aqui para vocês e eles duraram até o final da viagem, foi tudo certo, mas a gente tem um uso consciente, como por exemplo os meninos esperam estar no Wi-Fi aí do hotel ou do Airbnb, para fazer download dos filmes do Netflix. Assim eles podem assistir os filmes durante o trajeto de estrada, né, no modo offline, sem consumir a nossa internet. Da mesma maneira, a gente deixava para fazer backup de fotos e vídeos para a nuvem, só quando a gente estava no Wi-Fi, e também para postar aí muitas fotos, vídeos na rede social, a gente também dava preferência para quando a gente estava no Wi-Fi. Com isso, então, a internet durou os 10 dias perfeitos, deu assim tudo certo, foi uma ótima opção. E aí entra então o plano e a compra do chip, a gente gastou em torno de 15 euros. E por falar então em hotel ou Airbnb, se você ainda não assistiu, aqui nesse vídeo eu conto quais são os critérios que a gente utiliza na hora de escolher entre um hotel e um Airbnb. Aqui nessa viagem da Europa foram 2 hotéis e 2 Airbnbs. Outro fator é a alimentação, só que eu não achei ela tão cara não. A única coisa que eu observei no mercado é que a carne vermelha por lá, sim, é bem cara. Então, as melhores opções acabam sendo frango ou porco. Mas, no geral, assim, não achei nada exorbitante. Isso que a gente estava numa cotação aí alta de euro em relação a real, né? A gente estava pagando R$5, um pouquinho mais
por euro, então a gente deve ter dar uma seguradinha nas compras. Mas como a gente normalmente se alimenta mais na hospedagem, né, a gente faz mais no mercado e come aí no hotel, no Airbnb, nesse fator a gente consegue economizar bastante. Mas mesmo quando a gente optou em ir num restaurante, eu não achei os valores tão altos. O que me chamou a atenção é que o McDonald's é mais caro aqui do que o Brasil e mais caro do que o Burger King. A gente fez uma refeição no McDonald's e nós 4 pagamos assim bem mais do que a gente está acostumado a pagar aqui no Brasil. E quando a gente foi ao Burger King, a gente pagou uma promoção de 6 euros por 2 lanches completos, refri, o pão e a batata frita. Então por 6 euros, 2 lanches compensava bastante. Já o McDonald's eu achei realmente bem caro. E aí de custo acho que foram mais ou menos esses daí. Mas uma outra coisa que eu queria comentar, porque muitas pessoas me perguntaram, é como que era a troca de países, né? Como que era aí a fronteira dos países. Eu contei nos episódios que a gente teve um imprevisto no caminho, que foi uma manifestação que fechou a fronteira da Espanha com a França e a gente teve aí que desviar o nosso caminho. Mas quando a gente entrou, enfim, na França, essa fronteira Espanha-França praticamente nem existia. Era uma placa, quando a gente viu, a gente já estava do lado francês. Da mesma maneira, na volta, França-Espanha foi da mesma forma. A única fronteira aí que eu acho que foi um pouquinho mais tensa foi na Itália, que quando nós entramos tinham uns policiais assim fortemente armados e estavam com capuz no rosto. Aproximaram do carro e perguntaram onde a gente estava indo, de onde a gente era, deram uma olhada assim dentro do carro e aí deixaram a gente passar. Foi o único momento mais tenso, mas também foi só isso, não precisamos apresentar documento, nada, só explicamos aonde a gente estava indo. De resto, como eu falei, você entra na fronteira e nem se dá conta que trocou de país. Muito simples, e isso que é legal na Europa, né? Essa facilidade de você conseguir conhecer vários países sem burocracia, sem imigração, isso daí é muito legal. Bom, e aí um último detalhe, então, agora para finalizar, é que já no Brasil nós recebemos uma multa de trânsito. Pois é, a Europcar nos avisou então e nos mandou uma multa no valor de 45 euros por ter acessado uma área que eles chamam de Madrid Central sem autorização. E o que nós descobrimos é que existe realmente uma área onde só podem acessar veículos que têm um adesivo eco, que indica zero emissão de gases poluentes. Isso aí é uma tentativa deles de conter a poluição. Agora a questão é que essa informação não está fácil nem visível em lugar nenhum, pelo menos nós não sabíamos disso e não vimos essa informação em lugar nenhum. Eu acho, inclusive, que foi uma falha da locadora não ter nos informado sobre essa área restrita, né? Sabendo que a gente aí era de outro país, eles podiam ter nos orientado. A gente pegou o carro em Madrid e eles podiam ter orientado. Então, para mim, falha deles. Mas não tem o que fazer, né? Multa emitida, nos restou aí pagar. Então, em reais, foram 225 reais. É isso aí, gente. Essa foi a nossa viagem. Eu espero que vocês tenham conseguido curtir um pouquinho do que a gente viveu e que eu tenha conseguido de alguma forma ajudar aí vocês com algumas das informações e dicas que eu passei para quem tá pensando em viajar ou para quem já tá com uma viagem programada aí pro pós-pandemia, né? Vamos ficar de olho aí nas promoções porque vale muito a pena. Inclusive, para quem não sabe, o canal é parceiro da Urbi. E aí lá no meu Facebook, na página do canal, eu tô sempre colocando oportunidades e promoções que aparecem na Urbi. São escolhidas a dedo por mim, as que eu acho que realmente valem a pena e aí eu divulgo lá pra vocês. Então se você ainda não curtiu a página, o link aqui pro meu Facebook tá na descrição do vídeo. Corre lá que aí a gente vai trocando umas figurinhas pra quando a gente puder, enfim, viajar. Como sempre, eu peço para vocês curtirem aqui o vídeo, isso me ajuda muito com a divulgação do canal. E se vocês ficaram com alguma outra curiosidade, alguma dúvida sobre a viagem, coloca também aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. E aí, como sempre, eu agradeço muito a companhia de vocês e até o próximo!